Olá, graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus. Nós estamos passando por esse período difícil, né? Eu quero deixar aqui uma reflexão para você, mas antes eu vou te dar um recadinho. Se você precisa sair na rua, usa máscara, tá bom? Vai com ela, se protege e protege quem está ao seu lado. Use também o álcool, esteja sempre lavando as mãos. Vamos fazer a nossa parte, vamos exterminar esse mal da terra em nome de Jesus. Se juntos, né, nós nos unirmos em fé, em ação, tudo isso vai passar rápido e nós vamos voltar à nossa vida normal, vamos ter a nossa tranquilidade de andar, de sair e de voltar em paz, tá bom? Então, fica o recadinho. Se você precisa trabalhar, se você precisa ir ao mercado, use máscaras. E se não, se você não pode, se você tem como ficar em casa, fique em casa. Mas se você não tem, você precisa trabalhar, se cuida, tá bom? É esse o recado que eu quero deixar para você. Mas eu quero falar aqui de um texto que está no capítulo 4 de Gênesis, que fala muito ao meu coração e é uma lição pra gente. O texto, gente, a história é horrível, mas a história nos faz refletir realmente sobre os nossos pensamentos e o cuidado que nós temos que ter sobre o pensamento e o sentimento, porque ele se manifesta. O teu pensamento, sabe aquele pensamentinho, ele se manifesta. Talvez você não acredite, tem gente que não acredita nisso, né? Mas é fato, não vai mudar nada, né? O teu pensamento vai virar o quê? Um sentimento, um desejo. E o segredo tá aí, no desejo, no sentimento. É aí que você tem que dominar. Então aqui tem uma conversa entre Caim e Deus que fala muito ao meu coração. Porque a gente também esse texto nos mostra o amor do nosso Deus, né? Deus mesmo depois que Eva e Adão desobedeceram, Deus tirou eles, lançou eles fora do jardim, Deus continuou com esse relacionamento com a humanidade. Isso nos mostra o cuidado de Deus, o amor de Deus. E aí eu quero pegar essa fala. Mas antes eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 4 de Gênesis, versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agrada de você, depois da tua oferta. Primeiro Deus se agrada de você, depois da tua oferta. Isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Aí aqui no 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos ver. Irou-se, pois, de sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o seu semblante. Descaiu o semblante. Ele já passou ali, né, do estágio de pensamento, já estava no sentimento, já tinha se manifestado ali. Ele descaiu o semblante diante de Deus. E aí Deus faz duas perguntas. Olha as perguntas, olha as perguntas. Ai, esse Deus é maravilhoso, né? Olha as perguntas. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? A segunda. E porque descaiu o teu semblante. Deus traz Caim à consciência. Sabe quando Deus nos desperta? A gente está fazendo uma coisa, aí Deus usa pessoas, Deus usa uma música, Deus usa uma palavra, usa um vídeo, usa, sei lá, uma live para falar com a gente. E nós às vezes fingimos que não estamos entendendo. E fazemos aquilo que já está no nosso coração, né? Aquele desejo que já está ali, ó. E depois pagamos um preço alto. E culpamos quem? O inimigo. Mas Deus já avisou, cumpre a nós dominá-lo. Aí o texto diz assim, ó, no versículo 7. Olha o que Deus justifica, porque Deus não aceitou a oferta dele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti. Ó, sabe essa mágoazinha, essa raiva, essa coisa de vingança, isso volta contra você. É isso que Deus está dizendo para ele. Seu desejo será contra ti. Gente, guardar essas coisas, nós temos que aprender a nos livrar disso. Tem pessoas que não vivem, sabe, o estado presente, o hoje, o agora, e perde tudo que Deus está fazendo. Por quê? Porque sua mente ou tá lá atrás ou tá lá na frente. Esse tempo de isolamento, tem muita gente entrando em depressão, tem muita gente, né, com crises de ansiedade. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Nós só temos o hoje, é o nosso único presente. É o nosso único presente. Tem uma frase que eu amo, que é do Eckhart Tolle, que diz assim: quando pensamos no futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo que a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz do poder do eterno, da eterna realidade. A realidade deles é emprestada do agora. Olha que maravilha! Né? Eu guardo esse poema para mim, isso nem a frase é um poema, né? Eu guardo isso para mim para estar sempre presente. Quando o Senhor Jesus falou lá com Paulo, a minha graça te basta.
é para estar agora. Olha, vive esse agora. A minha graça te basta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um presente diário, ela está conosco. Mas quando a gente deixa, né? E aí tem situações que tem que procurar um médico mesmo. Se você está nessa situação, procure um médico. Procure alguém que possa te ajudar, sabe? Seja humilde, peça ajuda, é importante para que você esteja consciente do dia de hoje, né? Lá em Tiago diz que somos uma neblina que vem por um instante e logo se dissipa. Eu fico repetindo muito isso para mim mesmo, é para mim, né? Que eu quero estar sempre lembrando que eu sou uma neblina, que daqui a pouco eu não vou existir mais. Então, que eu possa viver o melhor de Deus hoje e que você também possa viver o melhor de Deus hoje. Voltando para o texto. Nossa, foi um parênteses enorme aí, né? Voltando para o texto, no versículo 7, a conversa diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus perguntando para ele. E aí Deus faz uma nova pergunta: se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre-te dominá-lo. Então Deus teve essa conversa com Caim, olha que amor, né? Mesmo depois da desobediência do pai, Deus tem essa conversa com Caim. A gente vê o relacionamento de Deus para com a humanidade, né? O princípio lá da humanidade. E aí, no versículo 8, Caim não escuta o conselho de Deus, que Deus diz que o pecado já estava à porta, Deus já estava avisando para ele. Quantas vezes Deus nos avisa antes de acontecer? E a gente não presta atenção e depois acaba caindo numa armadilha, vive sofrimento e fica dizendo que é o demônio, que é o pecado, mas não, sem um aviso antes, né? Nós temos o controle antes. Fazer antes para que não se arrependa. Primeiro eu escolho e depois eu colho. Não tem jeito. O teu direito é só de escolher. O de colher, querido, não tem mais jeito. Aí vai ter que seguir, né? E orar a Deus para que passe rápido essa situação. Então, ele foi para o campo, matou Abel. Aí no versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha o texto lembrando a Caim que Abel era irmão dele. Né? Olha só, isso é importante, hein? Caim, onde está o teu irmão? Deus faz essa pergunta para ele. Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de teu irmão? Olha só, gente, a ousadia de responder para Deus. Está vendo aqui? É isso, quando nós estamos irados, feridos, magoados, quando o pecado já dominou, a gente não sabe mais quem é respeitar. Ele estava falando com Deus. Além dele mentir para Deus, olha só, ele mentiu para Deus, disse que não sabia onde estava o irmão. Ele ainda age de uma forma grosseira, isso, né, age dessa forma grosseira para com Deus. Então o texto diz no 10: e disse Deus, olha a resposta de Deus, olha a resposta